és maravilhoso. Grande Deus, aleluia. Deus de poder e glória. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está sendo horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Seja feito o que você quer. Naquele momento, a filha dela foi curada. Eu quero voltar no versículo 22 para ler e fazer a explicação. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está sendo horrivelmente dominada por um demônio. Essa mulher tinha uma filha que estava sendo terrivelmente dominada por um demônio. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E quando ela viu Jesus passar, ela viu a oportunidade de salvar sua filha. Então, nós temos a oportunidade de salvar nossa casa. Temos a oportunidade, em Cristo Jesus, temos a oportunidade de salvar nossa família. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Essa mulher foi até Jesus e pediu ajuda. E Jesus não disse uma única palavra. Mas o silêncio de Jesus não significa que ele não está te observando. Muita gente, quando pede algo para Deus e ouve silêncio, pensa que Deus não esqueceu deles e desiste de orar. Deus está sempre nos observando. Os próprios discípulos queriam tirar ela de lá, pois estavam sendo incomodados com a presença dela, porque ela ficaria. Glória a Deus. Os próprios discípulos, em vez de fazer o papel deles e pregar para ela, e ajudar Jesus a pregar a palavra. Glória a Deus. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Então ela veio, ajoelhou aos pés dele e disse: Senhor, me ajuda. Essa mulher, após ouvir o silêncio de Jesus, ela continuou clamando. E então Jesus a respondeu, mas ele falou que só veio para o povo de Israel. E então ela se dobrou e pediu ajuda mais uma vez para o Senhor. Igreja, o que vocês fazem quando houve uma palavra contrária à sua fé? Deus do Pai. Quando a gente recebe uma palavra contrária à nossa fé, aí que a gente tem que dobrar o joelho e orar mais e mais. Ou não, Obrigado, Deus. que a gente ouve uma palavra contrária à nossa fé, a gente tem que parar de orar. A gente tem que continuar orando mais e mais. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa de seus donos. Jesus fala que não é certo tirar a comida, que é a palavra de Deus, de seus filhos e dar para os cachorros, ou seja, um pouco estranho. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo de sua mesa. Essa mulher, em vez de discutir com Jesus, ela estava tão determinada a salvar sua filha que não se importou com o que estavam dizendo e se tornava mais uma vez assim.
tem essa incumbência de trazer isso para o nosso meio, né? Usar prata de casa, porque sendo lapidado, sendo trabalhado, né, se torna uma joia rara, né? Então que Deus abençoe o nosso irmão Lucas e que o Senhor continue dando graça e sabedoria, né? A mensagem que ele trouxe é uma mensagem muito objetiva, né? Sobre a mulher cananeia, aonde fala sobre fé. Jesus testou a fé daquela mulher ao extremo, quando ele disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela não desistiu com esta fala. Ela poderia ter saído espraguejando o nosso mestre, mas ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. O negócio dela era a fé. Aí Jesus disse: como é grande a tua fé, seja conforme a tua fé, vai, que a tua filha está curada. E o mais importante é que quando Jesus liberava a palavra, acontecia um milagre. Quando Jesus dava a fala, acontecia um milagre. Quando o centurião de Cafarnaum chegou e disse: o meu criado jaz em casa em terrível sofrimento, e Jesus disse: eu irei curá-lo. Ele disse: eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado, manda somente uma palavra e o meu criado será curado. E ele disse: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Vai, o teu criado já está curado. E diz a Bíblia que quando o centurião estava indo, seus empregados estavam vindo à direção dele, e disse: o menino já está nele, disse: a que horas? Ele disse: tal hora. Isso foi a hora que Jesus disse. Na hora que Jesus liberou a palavra, o criado foi sarado. Este Jesus que foi falado aqui pelo nosso irmão Lucas e que está sendo falado agora por mim, ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor que te dá saúde, e não é só saúde, Ele dá salvação eterna. Ele disse: eu vou, e se vocês prepararem lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Vocês sabem para onde estou indo. E Tomé disse: Senhor, nós não sabemos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então esse Jesus que curou no passado, Ele cura no presente, né? Ele é o mesmo. Mas irmãos, é muito gostoso estar na presença do Senhor, mas nós já vamos caminhar para o encerramento, agradecido a Deus, né, por tudo que Ele já tem feito, pelo que Ele tem falado no nosso meio, através dos louvores, através da palavra que foi ministrada, culto da família, que foi falado de famílias que tiveram uma vida na dependência do Senhor, como a família de Abraão. Abraão é considerado nosso pai na fé. A Bíblia diz que ele mesmo, em meio às dificuldades, em meio às nuvens dele de prova, ele creu naquilo que era impossível ao homem crer, mas por causa da fé que ele tinha em Deus, ele esperou e Deus fez acontecer. A Bíblia diz que até mesmo pela idade de Sara, né, tempos já avançados de idade, mas ele não desistiu de crer na promessa feita de que Deus lhe daria um filho na sua velhice, e veio Isaac, que foi o pai de Jacó. E assim entra aí uma família abençoada. Porém, foi citada aqui a família de Acabe, que foi uma família terrível, né?
destruiu muitos lares, matou pessoas para adquirir bem, como foi ali Nabote, né, que era dono da vinha, foi Acabe, mas Jezabel mandou matar para dar a vinha para Nabote, para Acabe. Mas vejam o final da história, ela foi pisoteada. Eu estava lendo a história dela hoje. Ela não foi sepultada como as outras pessoas, porque não sobrou nada dela. Os cães que lamberam os restos que sobraram, que os carros passaram por cima. Então não houve sepultamento da Jezabel, ali também da sua filha, que foi outra pessoa que teve uma vida ruim na sociedade. O que nós aprendemos com isso? Que nós devemos fazer sempre o melhor. A Bíblia diz que enquanto tiver tempo, façamos o bem. É verdade, Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe a cada um, o nosso amado irmão Alessandro, com a